Qual é o crime do Silas Malafaia? É o crime de opinião, é o crime de falar que o Alexandre de Moraes é um criminoso e apresentar as provas, as evidências dos crimes cometidos pelo ministro sancionado, que não tem nem mais cartão de crédito, né? Então, tudo no Brasil está acontecendo muito rápido, está muito estranho, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, quem diz que sabe o que vai acontecer está mentindo, porque está chutando, né? São momentos tensos, exatamente porque... Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. A parada tá sinistra. A Polícia Federal indiciou o presidente Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução de justiça no processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. O relatório vai ser enviado à PGR. A PF cumpriu também mandado de busca pessoal e apreensão de celulares contra o pastor Silas Malafaia no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O pastor foi abordado ao desembarcar de um voo de Lisboa e está sendo ouvido no próprio aeroporto. O STF determinou proibição de deixar o país e de manter contato com outros investigados. A ação foi determinada no âmbito da PET 14129 no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Constantino, hoje a gente ainda vai ter muita coisa para comemorar, mas essa daí é uma daquelas que confirma a rotina macabra da tirania tupiniquim, né? Exatamente, Serrão. É um absurdo, né? Coação do deputado Eduardo Bolsonaro é fazer política, é conversar com autoridades americanas e mostrar a realidade do Brasil. É um absurdo, realmente. Eles estão criminalizando, né, qualquer tentativa de mostrar ao mundo o que acontece com o Brasil, de verdade, inclusive dando provas contraditórias ao discurso deles de que o Brasil não é mais uma democracia, que persegue mesmo e faz caça às bruxas mesmo, promovendo esse tipo de perseguição ao Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. E no caso do pastor Silas Malafaia, é pior ainda, né? A gente está dando um passo rumo à Nicarágua. A liberdade religiosa está indo para as cucuias. Muita gente achava que o pastor Silas Malafaia tinha as costas quentes, porque ele subia o tom e não acontecia nada, né? Não, ele é um brasileiro corajoso, talvez achou que, por ser um líder religioso com uma base evangélica grande, não iam, né, partir para cima dele de uma forma tão escancaradamente ilegal, né, para tentar calá-lo. Mas aconteceu exatamente isso. E essa detenção no aeroporto é realmente um absurdo. A gente pode falar, sem medo de errar, que a liberdade religiosa no Brasil está ameaçada, porque o pastor representa os seus fiéis seguidores evangélicos. E ele fala de política como fala de outras coisas, e a política é um direito do pastor mencionar, né? Então, de novo, é evidente que é uma tentativa de intimidação. É evidente isso, né? E qual é o crime do Silas Malafaia? É o crime de opinião, é o crime de falar que o Alexandre de Moraes é um criminoso e apresentar as provas, as evidências dos crimes cometidos pelo ministro sancionado, que não tem nem mais cartão de crédito, né? Então, tudo no Brasil está acontecendo muito rápido, está muito estranho, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, quem diz que sabe o que vai acontecer está mentindo, porque está chutando, né? São momentos tensos, exatamente porque o sistema, pelo menos na cabeça, na figura do Alexandre de Moraes e seus cúmplices mais próximos, está dobrando a aposta a cada dia, em que pese o Alexandre de Moraes, por algum motivo bizarro, achar que vai ser revogada a sanção contra ele. Saiu na imprensa isso hoje, foi ventilado, né? Enquanto que, na verdade, o que deve acontecer é o aumento de sanções a ele ou seus familiares. Eles estão dobrando a aposta e, do outro lado, o Trump não está para brincadeira, botou na cabeça que não vai permitir a caça às bruxas ao Bolsonaro e não vai permitir uma nova Venezuela no continente. Então, como é que resolve esse impasse? É que nem a questão dos bancos. Como é que resolve esse dilema? É um dilema insolúvel. Então ninguém sabe
o que vai acontecer nesse cabo de guerra. Ele pode estourar para qualquer um dos lados, e isso gera tanta incerteza e insegurança nos agentes que estão começando a entender o tamanho do problema de ter feito L e ter feito vista grossa em relação aos abusos do Supremo. O Rodrigo Constantino, e os americanos estão respondendo na velocidade da luz, está impressionante. Christopher Landau acabou de postar no X: enquanto a administração de Donald Trump estiver no comando, indivíduos e empresas americanas podem ficar tranquilos, pois nenhum governo estrangeiro poderá censurar a liberdade de expressão de indivíduos e empresas americanas em território americano. Nenhum juiz brasileiro ou de outro tribunal estrangeiro pode anular a primeira emenda. Ponto final. É isso. E você veja, Serrão, a quantidade de comentários de gente, de autoridade importante. O Landau é o segundo do Departamento de Estado depois do Marco Rubio. Eles estão muito atentos ao que acontece no Brasil. E essa postagem dele fala claramente de cidadãos americanos, que é o meu caso, nos Estados Unidos, em relação à primeira emenda. Mas não diz nada de forma tão direta, pelo menos, em relação aos abusos que o STF pode cometer para empresas americanas no Brasil. Né? E isso foi ventilado pela imprensa também como uma das medidas potenciais de retaliação do STF, porque eles ficaram muito incomodados com os banqueiros dizendo que eles não tinham o que fazer, e eles falaram, claro que temos, não podemos ficar passivamente, que nem teleguiados, aceitando o que vem dos Estados Unidos, né? E uma das possibilidades seria essa, né? Retaliar com empresas americanas. Isso é exatamente o que fizeram os comunistas. Cuba, Venezuela, Nicarágua, encampar a empresa americana, meter multa arbitrária e declarar guerra aos Estados Unidos. Né? O bloqueio americano contra Cuba até hoje se deve a isso, porque a ditadura de Fidel Castro foi para cima das empresas americanas e tomou os seus ativos. Né? Então, de novo, nós estamos flertando com coisas muito perigosas. Cadê a elite empresarial para despertar da sonolência? Está hibernando, não se deu conta do perigo ainda, né? Uma coisa assustadora. Até quando isso vai acontecer? Será que isso vai parar? Será que estão esperando aí a nova defesa do advogado Donald Trump? Vai parar quando ele for preso, né? Eu destaquei aí um trecho, porque nós estamos realmente navegando em águas muito turvas e estranhas no Brasil, né? As decisões são cada vez mais bizarras e não é preciso ser um jurista para perceber isso. Diz um trecho do Bolsonaro, né? É a última, Franco. Já colocou as duas, depois eu vou ler a outra. Durante a investigação e com realização da restauração de dados salvos por meio do backup, e haja phishing expedition, né, a pesca probatória dos telefones de todos, a Polícia Federal verificou a intensa atividade de Jair Bolsonaro na produção e propagação de mensagens destinadas às redes sociais. Então, esse é o crime terrível dele. Intensa atividade. Se fosse moderada, tudo bem, mas foi intensa. Que atividade? Venda de drogas? Venda de armas ilegais? Não, de produção de mensagens destinadas às redes sociais. Sério, gente. Nós estamos lidando com uma coisa muito esquisita. Agora, a do Alan dos Santos acho que ainda é melhor, né? Porque o Alan dos Santos a gente sabe que desperta os sentimentos mais primitivos no Alexandre de Moraes. Né? Então, segundo a PF, que a gente sabe que é a ala alexandrina ali, né, a gestapozinha que ele criou dentro da Polícia Federal, outrora tão respeitada pela população brasileira, Alan dos Santos, valendo-se da internet e da criação de múltiplos perfis, claro, ele foi cancelado em cada um dos perfis que ele criou, então ele criou várias contas, teria sistematicamente desrespeitado decisões do STF, cometido crimes contra a honra de uma jornalista e incitado à desordem, atenção para os grifos, contribuindo para a animosidade entre os poderes da República e para a polarização política. Ei, você está preso, o cara encontra o outro na prisão, né? O que você fez aqui? Não, eu matei 2 pessoas, vou ficar só mais um ano, estou liberado já. Porque não saiu, não foi para o STF, senão nem tinha sido preso. E você? Não, porque eu ajudei com a polarização política no país. Esse foi meu crime. Eu contribuí com a polarização política no país. A Polícia Federal está se prestando a isso. Essas coisas vão ser avaliadas num futuro não tão distante, quero crer,
com espanto por todos os envolvidos e vão falar onde estavam as autoridades, onde estavam as entidades, onde estavam todos que não ficaram horrorizados com isso e não saíram em defesa de um jornalista perseguido dessa maneira, só porque não gostavam do conteúdo do jornalista. É inadmissível. O papel da Globo, o papel da OAB, esse pessoal todo vai ser cobrado. Porque é uma coisa surreal. Olha só, gente, as decisões da Polícia Federal. Então, Serrão, estamos vivendo aqui realmente um território sem precedentes. É ditadura, sim, senhor Barroso. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário
e deixe também o seu like. Até breve.